Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos sustém, aquele que não dormita, aquele que não tosqueneja, aquele que cuida de nós. Aquele que dizia, assim como diz, que ele é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Qual de vós tem renunciado à vossa vida? Qual de vós tem deixado família, assim como a palavra diz, Abraão, que ainda como Abrão, deixa a sua parentela e vai a um lugar que lhe mostrarei? Qual de vós deixa terras, deixa filhos? Aquele que amar mais o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa, não serve para me seguir. Assim o Senhor nos ensina. Qual de vós tem renunciado à sua própria vida por amor do meu nome? A palavra diz que muitos que chegarem naquele grande dia que se aproxima depressa ao tribunal de Cristo, e ainda que dizem: Senhor, mas eu fiz curas, anunciei o vosso evangelho em seu nome, e ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vosso pai é o pai da mentira, assassino desde o princípio. Sejais lançados no fogo eterno. Porque a condição não é dizer que é cristão, que segue Jesus. A condição é estar experimentando aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que andar em espírito e em verdade. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Por que me chamais de Senhor e não façais aquilo que eu vos digo? Assim nos ensina o Senhor. Assim como nem todos produzirão a mesma quantidade. Alguns 100, outros 60, outros 30, sempre por um. Assim como o Espírito é o mesmo, mas a medida recalcada e sacudida se recebe de acordo com aquele que se está sempre esforçando nas boas obras. Nem todos têm a mesma fé, porque a fé é aperfeiçoada através das obras, requer de nós. Jesus tem as obras aonde ele é o elo da perfeição, mas requer de nós ser seus imitadores, passar pelos mesmos sofrimentos. É necessário um espírito experimentado em dores, a fim de alcançar as bênçãos que não produz dor. Assim nos ensina o Senhor. Requer de cada um a responsabilidade individual. Assim nos ensina o Senhor. Como não atribua suas faltas jamais a outro. Assim como a palavra diz, pode duas pessoas chegarem no mesmo lugar se não estiver de comum acordo. Requer que estejamos sempre num jugo aonde jamais é desigual, mas segundo a canga daquele que diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Porque se retrocederes ao jugo do opressor, não há comunhão de justo com injustiça, não há comunhão de crédulos com incrédulos, não há comunhão de Cristo com Belial, não há comunhão dos crentes
com os descrentes, não submeteis a um jugo desigual. Assim nos ensina o Senhor. Por isso, perseverai em mais um dia. Provai a vossa fé, a fim de serem aprovados, se é que vós ainda tenhais o seu Espírito, nos diz o Senhor. Porque a hipocrisia é viver, na verdade é dizer que vive algo que não experimenta. A hipocrisia é a testemunha fraudulenta, que não ficará impune. Querer exortar o seu próximo, não segundo o Espírito, mas com palavra meramente humana, destituída de sabedoria e daquilo que não se vive, enquanto pode aquele que está no lamaçal querer utilizar para lavar o outro que também está na imundícia, aonde a palavra diz: uma geração que se considera limpa e não lava da sua imundícia, porque não tem aquele que podia o justificar. E vive de cerimoniais elementos aonde não seja em Cristo. Por isso a ira do Senhor se aproxima, por isso ele vencerá todo aquele que é falso, hipócrita, que não remove a trave do vosso olho e ainda queira remover o cisco do olho do irmão, o vencerá pelo sopro da sua boca. Dia após dia o Senhor os vence, os esmigalha, os cacos espalhados ao chão.